Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Giro Nordeste. Me diga uma coisa, você está dormindo bem? No programa de hoje, vamos falar sobre sono, insônia e o que fazer para restaurar a qualidade do descanso. O nosso convidado é Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico, especialista em saúde do sono. Anderson, bem-vindo, muito obrigado pela participação. Que maravilha, Juraci. Estou contente, feliz, satisfeito de estar nessa casa que a TVE sempre é referência de refino, de conhecimento. Estar aqui compartilhando esse momento com você e com todos os nossos telespectadores é uma satisfação imensa. Isso aí, estarão conosco também uma bancada arretada, estarão conosco aqui, direto cada um do seu estado, Marcelo Albuquerque, da TV Alagoas, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E você também acompanha o programa no Espírito Santo, pela TV Educativa e em São Paulo, pela TVT. E claro, por nossas redes sociais. Use a hashtag Giro Nordeste para participar. E vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Anderson, tem alguns dados que me chamaram bastante atenção nas pesquisas que eu fiz. Sim. Um deles é da Organização Mundial da Saúde, que aponta que 40% da população mundial tem algum distúrbio do sono. Quando a gente vem para o Brasil, os dados são ainda mais preocupantes, 70%, pouco mais do que isso, de acordo com a Fiocruz. E essas alterações no sono são problemas cada vez mais recorrentes. Como é que é possível identificar, a pessoa perceber, olha, algo está errado comigo? É como eu sempre digo, Juraci, alguma coisa está fora da ordem, como diz o nosso poeta da nossa terra aqui, é o seguinte: quando a gente percebe que existe uma perturbação do sono, ou seja, quando eu não consigo iniciar o sono, manter o sono, ou manter ele, perdurar ele ao longo da noite, com a frequência entre mais do que 2 a 3 vezes por semana, e esse evento perdura ali em torno de 2 a 3 meses, já são critérios clínicos para uma insônia, que pode ser aguda ou, aqui é um pontual, ou ela pode ser cronificada. Então, se uma perturbação de um sono ali 2, 3 vezes por semana, que aquilo ali começa a perdurar 1, 2, 3, ou seja, fechou ali as chamadas 12 semanas, que fecha ali os 3 meses, a gente já acende o sinal alerta. E aí aquela ideia, alguma coisa está fora da ordem. Não tem necessariamente exames específicos para isso, apesar da polissonografia ser um exame padrão ouro para detectar, mas não para tratar em si. Então, a escuta é sempre clínica, o diagnóstico é clínico, que significa que precisa de um profissional treinado para poder olhar o fenômeno, identificar pontos e fechar o diagnóstico. Se esses dados já me chamaram a atenção, eu fiquei sabendo que eles podem ser até mais preocupantes, é isso mesmo? Não tenha dúvida, porque aquela questão que a gente estava conversando um pouco aqui, está tudo desatualizado. A gente tem dados aí que é pré-pandemia. Então, lembrando que a gente está tudo, apesar de ter 2020, 21, 22, foi tudo muito recente em termos de curva de coleta de dados. Então, houve muito, assim, a ideia da automedicação, diversos medicamentos que era tido como a pílula mágica, como eu sempre digo, não existe pílula mágica, foram prescritos muito fortemente na época da pandemia. E a gente tem outro fenômeno que é a ideia da comorbidade, Quando uma patologia, ela se mescla com outra, onde o diagnóstico e o olhar clínico ali fica muito prejudicado. É isso. Vamos convidar um jornalista para participar conosco, conversar com o especialista, o Anderson. Vamos conversar agora com o Marcelo Albuquerque, da TV Alagoas, para participar conosco dessa roda de conversa. Marcelo. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. Olá, Anderson Pereira. Olá, Marcelo. E olá a todos que nos veem e que nos ouvem. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do Giro Nordeste. Anderson, eu queria trazer um pouco mais essa questão do sono que você trata, que você estuda profundamente. Eu fiquei curioso em entender melhor como é o processo de diagnóstico de um paciente que tem problemas de sono, para que se chegue à conclusão de que ele pode tentar uma terapia não farmacológica para enfrentar esse problema. Pergunto isso porque o consumo de fármacos para induzir o sono é muito comum, pelo que eu sei também, especialmente no Brasil. Então, como é essa abordagem do paciente que leva à conclusão de que, esse paciente a gente pode tentar uma outra maneira de induzir o sono nele? Como é este processo? Excelente, Marcelo. O que é que a gente tem? O consenso internacional científico é já muito claro que, assim, a primeira linha de tratamento para insônia, ela não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia ela é comportamental, por meio da TCCI. O que é que significa isso? Que é a terapia cognitivo-comportamental
específico para insônia. A gente tem a classificação internacional dos transtornos de sono, que já catalogou, né, registrou mais de 50, 60, 70 tipos de insônia. São 6 grandes grupos que têm suas subdivisões. Então, quando a gente olha essa que é o consenso, né, eu sempre falo de consenso para tirar daquele crivo de opinião, né? Então, não é uma opinião, não é necessariamente um ponto de vista, mas assim, é o que já está consolidado. Então, quando a gente olha aquilo, qual é o critério? Se eu tenho uma perturbação do sono ali com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, que aquilo perdura 3 meses, já está diagnosticado ali uma insônia aguda. A gente vai investigar aquilo para ver se aquilo, não sendo tratado, não cronifique. Fazendo a menção e aí te devolvendo que tem transtornos alimentares que têm influência na insônia, a gente tem transtornos psiquiátricos que vão gerar insônia, depressão vai ter como consequência a insônia. Então, assim, é um terreno bem nebuloso, Marcela e nossos ouvintes, porque a insônia ela é sintoma de outras doenças e também ela por si só ela tem um CID próprio, que é o G47. Então, ela por si mesma, ela é uma doença por si só. E também ela é decorrente, né, consequência de outras. Então, assim, para o profissional de saúde que vai estar ali tendo esse olhar, se ele não for um perito muito bem treinado, ele vai basicamente, que é bem da nossa cultura medicamentosa, medicar, porque geralmente nossas universidades, faculdades treinam para isso. Só que a abordagem farmacológica é útil, válida quando tem uma psicopatologia ali de fundo, só que ela é inútil e inválida quando não há uma psicopatologia, porque grande parte da insônia ela é comportamental. Então, a gente vai entender esse cérebro como ele produtor do sono. Então, o nosso sono é um comportamento, aí é o primeiro paradigma, né, que se muda, ele é um comportamento, e como sendo um comportamento, ele é objeto de estudo da psicologia, e como esse cérebro funciona para produzir o sono e produzir a vigília, né, a hipnagogia, sair de vigília para sono. Então, existe uma estrutura no nosso cérebro, e aí concluindo e devolvendo, que é o chamado núcleo supraquiasmático. É uma estrutura muito diminuta de 50, 70 mil neurônios, que é muito pouco, os 6 bilhões que a gente tem, que é essa junção de neurônio que é o chamado nosso marcapasso do sono. É ele que produz o nosso sono. E nosso sono não é produzido necessariamente por cápsula. Então, a terapêutica farmacológica é a consagrada, só que a não farmacológica ela é igualmente consagrada, mas pouco conhecida. Anderson, pelo que eu pude perceber, a insônia é o distúrbio mais comum, sim, que afeta mais pessoas. Agora, existem outros, né? Tem a apneia, tem também a síndrome das pernas inquietas. São vários, então, e cada um tem um perfil e o especialista vai conseguir identificar. São vários, né? Exatamente. Por exemplo, você pode ter pessoas que têm um problema dérmico na pele, algum tipo de coceira, várias questões que vai interferir na calmaria do sono. A pessoa pode ter transtorno respiratório, né, que é a apneia, que é a interrupção da respiração, que vai dar a hipóxia, né, que é a queda da oxigenação cerebral, e a pessoa dá aquele espasmo, acorda, a interrupção, começa a ter a concentração de CO2 na corrente sanguínea, o cérebro entra em hiperalerta porque vê a baixa concentração de oxigênio, e aí a pessoa acorda sobressaltada. Então, se eu acordei e a pessoa, o que foi? É um índice de apneia. É muito comum, Juraci, nossos telespectadores, a pessoa ter a apneia, ter os microdespertares, ela nem perceber. Sabe como é que ela percebe? Quando no outro dia ela só está com dor de cabeça. E essa cefaleia, né, que é o nome científico de dor de cabeça, no popular cefaleia, a pessoa fica assim, sabe por que eu estou com dor de cabeça? O que é que a gente vai? Vamos para o profissional de saúde, um medicamento para tratar a dor de cabeça. Só que não há um raciocínio clínico, científico, de entender a origem das coisas, né? A gênese que eu falo, né? Bereshit, a origem do negócio, para perceber que aquela cefaleia tem de plano de fundo a apneia. E o tratamento acaba sendo... Exatamente, o tratamento poderia ser com CPAP, que aí é uma área do fisioterapeuta, porque tem o fisioterapeuta do sono também, né? Tem diversas áreas. E com CPAP, que é um aparelho de pressão respiratório, corrigiria, ou seja, iria aumentar a oxigenação e aquela cefaleia iria desaparecer. Às vezes a pessoa fazendo um exercício de canto, que a gente trabalha muito voz, né, vai fortalecer a musculatura, palato mole, palato duro, e aquela musculatura fortalecida já vai evitar aquele relaxamento. Então, medidas que se tem, e não necessariamente a nossa saúde está dentro de uma cápsula. Com certeza. Você que está em casa acompanhando a gente pode participar. Você percebeu que seu sono não está como deveria estar, está dormindo menos, seu dia a dia está complicado, o estresse está prejudicando o seu sono e em decorrência disso tem outros problemas? Mande sua pergunta, sua participação em nossas redes sociais, youtube.com/TVE Bahia, você manda para cá seu questionamento, tá certo? E seguimos com o nosso programa, vamos agora conversar com Marcos Saldanha da Rádio Timbira, Maranhão. Olá, olá.
Que legal conversar com vocês aí, que bom, né? Vocês aí no estúdio, recebam todos, Jura, o nosso convidado Anderson, nossa bancada virtual. Um abraço hoje, mais do que caloroso. Hoje eu estou aqui, Jura, na Casa de Cultura Josué Montelo, um grande escritor maranhense aqui, para que o nosso teleouvinte também possa, quando aqui no Maranhão, visitar essa casa de cultura importante. Mas vamos lá para o nosso assunto. Ô Anderson, você fala muito da necessidade de compreender os caminhos do cérebro, seus mistérios, suas pausas e seus silêncios cognitivos. Eu transcrevi exatamente aqui essas questões porque, para a gente, parece muito complexo isso. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer que caminhos são esses, que mistérios, que pausas e que silêncios cognitivos são esses que a gente precisa compreender melhor e, ao compreendê-lo, de repente, superar aí esse problema da insônia. Que maravilha, Marcos Saldanha fez gostei da poética, fez toda uma poesia, maravilha, que sucesso. O que é que a gente tem, Marcos? A gente vai entender que, assim como eu costumo dizer, né, sou bem assim, até repetitivo nisso, assim, existe o transplante cardíaco, transplante de fígado, né, transplante renal, mas ainda não se tem até então transplante de cérebro. Então, o que é que a gente entende com isso? Que ele é um órgão vital, que ele comanda todos os outros órgãos e que ele é a matriz, né, a central. Então, assim como a fome, assim como a sede, assim como diversas outras reações, né, do nosso comportamento, o sono é produzido pelo nosso cérebro. Lembra aquela situação que tem o AVC, né, o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como derrame? Então, a pessoa tem um AVC e ela perde um pouco a fala, ela tem uma fala um pouco comprometida para algumas pessoas. Só que aquela fala, aquele problema ali não foi nada no aparelho fonador. Então, ou seja, foi um acidente cerebral que comprometeu uma área cerebral que ela é responsável pela produção da fala. Então, essa pessoa vai ter que passar por um programa de reabilitação neuropsicológica, né, conduzida pelo fono, para poder reensinar esse cérebro que já falou a falar. Então, ela vai produzir aqueles fonemas e vai recuperar aquela fala. Assim é também como o tocar. Algumas pessoas têm um AVC e perdem a coordenação motora fina. Então, há um programa de reabilitação neuropsicológica, agora conduzida pela fisioterapeuta, para recuperar. Então, ou seja, não é nada nos tendões, nos músculos. Então, a pessoa vai reaprender esse cérebro que já pegou, que já tocou. Então, assim é com falar, assim é com tocar, assim é com dormir. Então, assim, existe um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. A neuropsicologia é uma área, assim, digamos que pouco recente, em termos de ciência, lato sensu é recente, né? Mas já tem vasta pesquisa nisso, que vai estudar o cérebro, como ele funciona, né? Ou seja, quais são as funções dele e quais são as disfunções. E dentro desse cenário, a gente como neuropsicólogo, a gente não faz processo terapêutico, psicoterapêutico, a gente vai olhar o que é que esse cérebro sabia, né? E ele deixou de saber, onde é que ele passou a ser disfuncional, e a gente vai reabilitar, ou seja, reabilitar, devolver a habilidade perdida total ou parcialmente. Seja, tem a neuropsicologia dos transtornos alimentares, a neuropsicologia da dependência química de outras substâncias, e dentro da neuropsicologia tem a neuropsicologia do sono. Então, esse cérebro que já dormiu, uma criança, um bebezinho, o que o bebê mais faz é dormir. O que aconteceu do momento ali da criança até agora que ele perdeu essa capacidade? E aí, respondendo diretamente, concluindo, o nosso cérebro está o tempo todo captando pistas ambientais. A gente tem o nosso chamado SARA, né, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que ele está o tempo todo captando pistas ambientais e regulando em que momento eu estou, existe alguma ameaça próxima, ou seja, qual a temperatura, qual a pressão. Então, assim, existem marcadores ambientais que sinalizam para esse nosso cérebro que horas são. Só que nosso estilo de vida, a forma como nós lidamos, desincroniza relógio social de relógio biológico. Então, socialmente é 10 da noite, só que biologicamente esse cérebro está registrando 1 da tarde. Então, não vai dormir. Então, desde horário de se alimentar, desde que a exposição à luz artificial, ou seja, a luz é um marcador. Se tem luz é dia, se tem dia é sol, se tem sol não vai dormir. Se a pessoa está se alimentando dentro do nosso intestino, a gente tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. Se tem alimento, está caçando, é dia. Se está dia, não vai dormir. Então, ou seja, são o que eu chamei de condutas autolesivas. Eu já mapeei mais de 50, 60, 70, 80 tipos de condutas autolesivas que a pessoa vai se lesionando do momento que ela acorda, no momento que ela tenta dormir e o sono não vem. Então, aquela ideia, a pessoa está se autolesionando sem saber. Então, o que é que a gente vai fazer? Mapear essas condutas autolesivas, desde que a alta exposição à luz artificial, são diversas. E a gente vai sincronizar esse cérebro para trazer ele justamente para a função natural dele. Ou seja, é uma intervenção, eu costumo dizer, com a cirurgia sem bisturi.
reagir. A gente vai sinalizando ali, vai fazendo esse programa de reabilitação neuropsicológica, é reabilitar. Enfim, não sei se respondi aí a contento, Marcos. Acho que deu para responder sim. Anderson, obrigado mais uma vez. Seguimos aqui com o nosso programa, vamos à participação do Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, Anderson, nosso entrevistado hoje, a toda a audiência da TVE, uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Anderson, eu queria saber quais são os efeitos colaterais do uso de remédios, usados de forma indiscriminada para dormir, que tem sido aí um fato cada vez mais comum na população. E aproveito para perguntar também se a melatonina, que hoje é vendida em balinhas açucaradas nas farmácias, se elas podem ser usadas ou se elas têm aí muitos efeitos colaterais. Maravilha. Franklin, por favor, não me fale a palavra melatonina. O que é que acontece? Brincadeiras à parte, mas assim, o que é que a gente tem? A melatonina é só cientificamente prescrita, como eu sempre digo, pode sair um estudo científico agora aqui que mude tudo. Mas até então ela é especificamente prescrita para 2 casos, que é o transtorno do sono REM, que é um transtorno neurológico muito específico, que não é muito comum de se ter, ou no caso de jet lag social, Quando nós vamos viajar, vai transpor ali vários fusos horários, desincroniza ali relógio social biológico. Então, assim, ele pode ser um marcador para poder sincronizar. E aí se pegou, digamos assim, a moda, da prescrição da melatonina. Aqui no Brasil ela foi validada como um suplemento alimentar, E eu costumo dizer que a melatonina não é nem suplemento, nem alimentar, Ela é um neurohormônio produzido pela nossa glândula hipófise. Então, quando a pessoa está tomando a cápsula de melatonina, ela está fazendo uma reposição hormonal. Só que ela pode estar repondo um hormônio do qual o organismo dela não tem deficiência, porque a insônia dela não é proveniente de falta de melatonina. E a dependência química dos medicamentos, Frank, é muito interessante porque se a gente for perceber que se o padrão ouro é comportamental, aquela ideia, por que eu utilizo um fármaco? Quando você tem uma psicopatologia que tem um CID específico, você está tratando daquela psicopatologia que na cesta dela tem a insônia, então você vai conter ela. Só que grande parte das insônias que tem, ela é funcional. Então é quando você vai machucar de repente um membro qualquer, que aí o médico ortopedista vai prescrever algumas sessões de fisioterapia. É algo funcional, então não tem um remédio para você poder fazer aquele função, você tem que fazer os exercícios. Então, você já tem coisa que é da química, tem coisa que é da função. Então, concluindo e devolvendo, eu costumo dizer o seguinte, é como o dormir, o nosso cérebro é como um quebra-cabeça, as peças estão ali, você tem que ajustar as peças. Se você está montando um quebra-cabeça e está botando novas peças, a tendência é que você nunca monte esse quebra-cabeça por inteiro, porque cada novo elemento que você coloca é um elemento que bagunça, é um fator dispersivo daquilo. E aí, concluindo completamente aí sua pergunta, a gente tem o uso indiscriminado do medicamento por uma automedicação. Tem muito da cultura popular na crença de que eu preciso tomar algo para performar, seja para melhorar a performance, seja cognitiva e dos mais medicamentos que se tem, ou para dormir, ou para melhorar a performance física, e a gente acaba não sendo senhor da nossa própria moradia, que é o nosso corpo físico. Então, concluindo, ou seja, a dependência química é muito grave, porque depois de um tempo vai gerar a tolerância daquele princípio ativo e aquela dose que dava aquele efeito passa a não mais fazer efeito, aí vai se prescrever uma dose maior até atingir a dose que já está no máximo e aí vai se prescrever um outro fármaco e vai repetir o chamado ciclo vicioso. E lembrando que o fígado está recebendo essa química, os rins estão recebendo essa química e é aquela ideia, É uma conduta autolesiva, quando você contraria aquela ideia, Se o padrão ouro, com consenso internacional, você chega lá na Faculdade de Medicina de Harvard, está lá se chama CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Por que eu estou operando, digamos que assim, contra o consenso internacional científico? Eu vou ser negacionista? O que está acontecendo? Ou seja, a gente precisa entender o que existe de estado da arte em ciência e aplicar na nossa vida prática. Anderson, obrigado. Gente, vamos a um rápido intervalo. O Giro Nordeste volta em instantes com a participação de Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico, especialista em saúde do sono. Até já. Acompanhe com a gente a série Encantos das Folhas, Patrimônio Sagrado do Recôncavo, e embarque na força das casas de candomblé do Recôncavo Baiano. Seus encantos, toques e folhas sagradas.
Graças a Deus, nós estamos ricos de folha aqui. Memórias centenárias, saberes ancestrais e a espiritualidade viva do Recôncavo. A tradição que resiste. Terça, às 8h30 da noite. TVE, 40 anos, mais nova do que nunca. Parabéns, TVE. Muitos e muitos mais anos de vida com essa qualidade toda que vocês nos proporcionam todos os dias. Junto do nosso povo, da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, tudo. Um beijo enorme, parabéns, TVE. TVE, 40 anos, mais nova do que nunca. Por todos os detalhes no show de imagens da TVE. Aqui, o futebol é para todos. É o futebol dos povos originários. Aqui, começa da base. Vitória, campeão, sub-17. Bahia, campeão, sub-20. É daqui que surgem as estrelas. A festa do interior baiano na TVE. Aqui, as mulheres jogam muito. E as mulheres dão show de bola. A gente mostra o caminho da elite. E vê os gigantes dando show. TVE, a casa do futebol baiano. Oferecimento Caixa, apoio ao esporte da base ao topo. Bahia, governo presente do lado da gente. Estamos de volta com o Giro Nordeste, com a participação de Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico, especialista em saúde do sono. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia. Anderson, quais são os problemas mais comuns causados pela privação do sono? E existe aí uma diferença entre os homens e as mulheres? Tem. Os homens, eu costumo dizer assim que ambos sofrem, digamos, do mesmo mal por causas distintas, né? Os homens estão mais ali acometidos pela questão do estresse, então altas doses de cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio antagonista da melatonina, né? Que não é a cápsula, que é produzida endogenamente. Então ele suprime, coloca ali o nosso cérebro na hiperalerta, na busca de uma possível ameaça. Então, tudo que a gente está pensando está no nosso córtex pré-frontal, né? A parte de planejamento e abstração. E ao dormir, né? A gente vai atingir os níveis de sono, essa lembrança vem. Então as pessoas têm dois caminhos, elas sonham ou elas têm aquela atividade e acordam, né? Que é a questão, acho que eu estou com ansiedade. E as mulheres, pela questão da mudança hormonal, muito na pré-menopausa, na menopausa, então tem deficiência estradiol, estrogênio, prolactina, diversos hormônios que se tem que causa interferência na temperatura interna do corpo da mulher, como, entre aspas, um termostato, digamos que assim. Então, essa mudança na temperatura sinaliza para o nosso organismo que é quente. Se é quente, tem sol. Se tem sol, é dia. Se tem dia, não dorme. Então, ou seja, o nosso organismo é muito preciso ali em perceber alterações que se tem. Então, sim. E nessa sociedade acelerada, hiperconectada, corrige-me se eu estiver errado, a percepção que eu tenho é o seguinte, com base no que eu li sobre os seus trabalhos, tem o estresse, há um prejuízo no sono e do prejuízo do sono há outros problemas subsequentes. É um efeito em cadeia, quase como uma bola de neve. É isso mesmo? Exatamente, Juraci. Eu costumo dizer que não existe saúde sem saúde do sono. Para você ter uma noção, a gente tem uma palavra muito bonita, né? Que é chamada da arquitetura do sono. Mas é cientificamente, né? Que a gente dorme em ciclos. Geralmente as pessoas associam que a gente dorme em linha reta, né? Dormiu, linha reta e acordei. Não, a gente vai dormindo em ciclos. N1, N2, N3. Aí o sono REM, que é o famoso sono REM, mas tem o chamado sono sol. Poucas pessoas ouvem falar do sono sol, que é o sono de ondas longas, o sono de ondas lentas. Esse é o sono mais profundo. E é nesse sono sol, onde é retirado na nossa parte cerebral uma proteinase chamada beta-amiloide, que no meio científico é conhecido como a proteína do Alzheimer. Então, as pessoas que não passam ali pela arquitetura do sono toda, esse ciclo N1, N2, N3, leva em torno de 90 minutos
E aí aquela ideia, né? E depois dos outros 90 minutos a gente faz o quê? Volta de novo, N1, N2, N3. Então, normalmente é que a pessoa produz ali 4, 5, 6 ciclos desses para ir retirando. Ou seja, o nosso cérebro, Juraci, é tão fantástico, é tão sofisticado e refinado que ele tem um próprio sistema de limpeza dele, que é chamado sistema linfático. E é nesse momento ali que é retirada a beta-amiloide. Então, concluindo, se a pessoa não atingir o nível N3, se ela tiver grupo de risco, uma predisposição genética, ela está se colocando em grupo de risco de ativar um Alzheimer. Restauração do sono, tem também a produção de algumas enzimas, de algumas proteínas, tudo isso é feito ali? Não tem saúde sem saúde do sono. A gente vai falar no hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Aí não necessariamente é o crescimento infantil, né, do adolescente. Quando a gente fala em crescimento, restauração de tecidos. Lembrando, estar acordado, ele degrada tecido, ele é catabólico. Dormir, ele é anabólico, produz tecido, restaura a gente inteiro. Então, ou seja, é com uma restauração inteira, cada noite que passa, é como um outro Juraci que foi restaurado. Ou seja, o que é que ele gasta? Uma boa noite de sono faz toda a diferença, né? Para você ter uma noção aí, ali trazendo, ou seja, dentro da nossa parte interna dos vasos, né? O sistema cardiovascular, tem uma parte muscular muito fininha, uma parte chamada endotélio. Esse endotélio é uma parte de muscular que reveste e protege as veias, artérias. E justamente na área do sono, onde a gente vai recuperar o desgaste, porque a corrente sanguínea passando, né, e vai desgastando. Então, se a pessoa não dorme bem, essa restauração não é feita plenamente, a pessoa se coloca em grupo de risco de quê? AVC, acidente vascular cerebral. Então, eu já falei de duas coisas graves, Alzheimer, AVC, diabetes tipo 1, tipo 2. Poderia aqui ficar a noite toda citando, ou seja, tudo por conta resumo o problema em uma frase: não existe saúde sem saúde do sono. Isso aí. Bom, seguimos com o nosso programa, temos mais participações e vamos conversar mais uma vez com Marcelo Albuquerque, da TVE Alagoas. Marcelo, contigo. Anderson, eu queria que você falasse um pouco mais sobre um conceito que você usou a primeira vez que eu ouvi aqui, foi na pergunta do Marco Saldanha, que foi de condutas autolesivas que nós temos durante o nosso dia e que no fim do dia vai atrapalhar o nosso sono. Você falou que chegou a mapear um número considerável, né, que existe já um mapeamento de um número considerado de condutas dessa. Queria que você citasse um pouco essas condutas e pudesse, se é possível, dizermos as principais condutas, quais seriam e como nós podemos tentar evitá-las. Maravilha, Marcelo. É aquela ideia, né? São dezenas, mas em termos práticos, assim, diretamente, a gente tem... o que é a conduta autolesiva, né? O conceito preliminar. Tudo aquilo que a gente sofre um problema, tem o suposto de saber por que aquilo aconteceu. E a gente vai tentar resolver aquele problema com o suposto de saber, porque a gente não tem o domínio do fato. Na tentativa de resolver o problema, a gente só piora o problema. E aí que vem cunhada a conduta autolesiva. Como, por exemplo, o uso de chás é uma conduta autolesiva. Então, o chá é bom, o chá é ótimo, o chá é uma maravilha, mas não para tratar insônia. Lembrando que o chá ele pode ter um caráter relaxante, ele tem ali alguns princípios, mas lembrando que aquele chá, as pessoas, como é que elas fazem? Substitui a ingesta de água por chá. Então, você está ali aumentando a ingestão de sais minerais, que vai ter interferência na parte de acúmulo de cálculo renal. Você está, inclusive, mascarando coisas ali que se tem. Você tem a toxicidade do próprio fígado. Então, assim, o uso de chás, a ideia é o uso de medicamento inadvertido, a irregularidade de alimentação. Para você ter uma noção, assim, o ciclo circadiano, o famoso ciclo circadiano que tanta gente fala, ele tem total ligação com a nossa parte intestinal. Então, tem várias pessoas que têm inflamações intestinais, e aí na inflamação é produzida uma substância chamada interleucina. São mais de 6 tipos de interleucina, não vou entrar aprofundadamente aqui, que ela vai interferir completamente no ciclo circadiano. Então, frequência alimentar é um marcador, pistas ambientais para o nosso sistema nervoso de que hora do dia eu estou localizado. A exposição à luz, quando a gente está olhando a luz, a nossa retina produz uma substância chamada melanopsina, que ele é um marcador de que trecho da radiação solar, em que trecho do dia é. Tudo isso a gente vai regulando o sistema biológico, né? Relógio social e relógio biológico. A gente vai entender a quantidade... Por exemplo, a gente é o país do café, então assim, a ideia de eu tomo café não interfere. Se a pessoa não tem insônia, tudo bem, mas se a pessoa tem insônia, o café, ele inclusive ele mimetiza, ele simula a substância, né? Que é a adenosina, que é o marcador que vai gerar o impulso do sono. Então, Marcos, desde não se expor à luz, desde a gente tem muita a cultura aqui, principalmente no Nordeste, né? O ar-condicionado, então se você está desincronizando, se tem ar-condicionado, está frio, se está frio é noite.
Então, se a gente está o tempo todo bagunçando, digamos que assim, o nosso sistema, o nosso SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, de que horas são mesmo? A gente está fugindo da condição natural. A ideia de condimentos que se tem, então você tem o NaCl, que é o sal, que vai ter interferência em todo, assim, são 80, 70, ou seja, enorme. Mas, basicamente, o que é que a gente explica? A gente precisa fazer uma reengenharia de hábitos para a gente poder retomar as origens, né? Para que esse cérebro entenda que 7 horas socialmente, 7 horas biologicamente, 8 horas para quando der ali o ciclo, ao pôr do sol, naturalmente produzir a quantidade de melatonina e entrar em sono. Em termos superficiais dizendo, né, Marcos? Não sei se foi muito profundo, mas enfim, que eu posso trazer. Nesse campo medicamentoso, eu queria trazer uma dúvida, eu acho que ia ter dúvida de muita gente. Uma opção a esses tratamentos mais convencionais. A gente tem visto que algumas pesquisas têm avançado na área da cannabis. Sim. Tem sido um campo promissor? Como é que tem sido o uso dos medicamentos à base de cannabis para tratamento de distúrbios do sono? O que acontece? É tudo muito inicial. Aí aquela ideia, volta a retomar. A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, a primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental por meio da TCCI. Então tem experimentos, tem estudos tem de tudo, né? Mas assim, não é o que está no by the book, digamos que assim, no receituário, no livro. As pessoas, como assim essa linha de conhecimento não há, digamos assim, essa amplitude, se tenta, né? Porque a cannabis traz aquele tom mais relaxante, né? Mas aquela ideia, está se valendo de uma química para atingir um objetivo. Quando ainda é um medicamento. Ainda é algo que vem de fora, né? Um princípio exógeno, né? Então a ideia é que a gente ajuste aquilo, ou seja, o nosso corpo, da mesma forma que ele é capaz de produzir fome, ele é capaz de produzir sede, ele é capaz de produzir tudo, ele é capaz de produzir o sono. Então é aquela ideia, e o nosso cérebro capta diferenças de temperatura e produz o suor. Né? Ou seja, o nosso cérebro está captando o tempo todo. Ou seja, toda vez que eu vou me valer de algo externo, eu estou me valendo de um atalho. E o atalho é sempre o caminho mais longo. Então, tem vários estudos disso. Tem pessoas que vão dizer, eu usei e deu efeito. As pessoas usam das mais diversas coisas e mais diversas coisas que dizem efeito. Mas isso, digamos que assim, não é o padrão ouro, ou seja, não é o que está já consagrado. Então, se tem uma terapêutica específica para aquilo, por que não utilizá-la? É isso, e cada organismo é um organismo. Exatamente. Vamos conversar agora com o Marcos Saldanha mais uma vez, da Rádio Timbira, Maranhão. Marcos. Anderson, explorando mais essa questão da terapia cognitivo-comportamental para insônia, eu queria que você abordasse para a gente uma questão, se essa é uma mudança muito radical a ponto de não ser compatível com a vida da maioria das pessoas, ou se é possível, mesmo nessa vida real, que muitas pessoas têm, nessa vida maluca, acelerada, corrida, mas assim, em que medida eu consigo também ajustar? É possível conciliar? Ou se eu tenho que mudar radicalmente a vida para poder adotar uma terapia nisso? E eu pergunto isso a ponto da pessoa já nem começar a desistir e dizer, não tem jeito para mim, eu não vou conseguir mudar minha vida completamente, meus hábitos. Então, o que você diria para essa pessoa? Está muito provavelmente resistente, armada contra uma ideia dessa. É possível conciliar? É possível ir chegando aos poucos? Como é que é esse processo? Maravilha, Marcos. Assim, é completamente possível. Aí, assim, alguns pacientes me colocam essa questão antes de iniciar o tratamento, né? E eu tenho já a frase clássica que é o seguinte, assim, a doença é sempre a pior escolha. Não fazer nada é sempre a pior escolha. Você prefere o quê? O tratamento ou a doença? Você prefere ficar em grupo de risco de Alzheimer, grupo de risco de AVC, ou você fazer o tratamento? É aquela história, o que é esse tratamento? O que mistério é esse? Ou seja, é fazer aquilo, Marcos, que nós sempre fizemos, o que os nossos bisavós faziam, né? Nossos avós, ou seja, na verdade, não é uma mudança, a mudança radical já foi feita, né? A partir da Revolução Industrial, primeira, segunda Revolução, a gente foi mudando tanto o estilo de vida que a gente foi normatizando o absurdo, né? Então, o absurdo de a gente não conseguir reconhecer os nossos próprios ritmos, nossos próprios tempos, normatizou. Então, assim, quando a gente tem 50, 60, 70 milhões de brasileiros que não dormem, ou seja, isso é uma epidemia, um dado de informação que a gente vai olhar, se ater a esse fenômeno e dizer como é que nós estamos nos tratando, qual o lugar que nós nos colocamos e por que nós nos agredimos tanto, a tal ponto que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Então, ou seja, tão agressivo que é para um organismo. Então, assim, é aquela ideia, o simples que não é fácil, né? Eu costumo dizer. Então, assim, se a gente entender que
os nossos ancestrais, né? A gente fala de etologia, né? Que não é eco com C, eto com T, etologia. O estudo da espécie. O que é que nos fez o humano chegar até aqui? É entender que ao pôr do sol, acabou o dia, ou seja, vai se entrar em outro ritmo para recuperar as energias, trazer o vigor cognitivo para lutar a batalha do dia seguinte. Então, através da do advento da luz elétrica, a gente perdurou o dia. Então, a gente quer resolver todos os problemas do mundo naquele dia. E diz os sábios, né, que diz que assim, não é sábio resolver todos os problemas num dia só. Então, quando a gente entender que acabou ali, que é o momento de se recolher, e a gente vai dando sinais positivos ali para a nossa parte cerebral, de uma calmaria que a gente vai, só que a gente entra no frisson. Então, concluindo, pensamento e informação. Toda vez que a gente está pensando o que a gente vai fazer amanhã, a gente está dando informação ao nosso cérebro que ele vai começar a ativar, buscar o que eu vou fazer amanhã. Então, você está trazendo ali informação que vai tentar entrar em sono e o cérebro está ali buscando. Aí, concluindo, todo mundo já deve ter passado por essa situação, Marcos, que assim a pessoa está conversando algo aqui com o Juraci, deve ter acontecido isso, você já não está mais se preocupando com aquilo, esqueceu, e passam em 10 minutos, assim, eu lembrei daquilo que a gente estava conversando. Só que você não estava fazendo esforço para aquilo, ou seja, sistemas cognitivos ativou aquilo ali, estava em modo stand-by, buscando. Ou seja, havia energia cognitiva fazendo rastreamento daquilo ali para lidar. Ou então você liga para a pessoa, aquilo que a gente estava conversando quinta-feira é o nome de tal pessoa, é tal nome. Então, o que significa? Pensamento e informação. Você dá um input cerebral e o seu cérebro está captando todas as informações da hora que você acorda. Quando você chega ali por volta de 9h30, 10, 11, 12, depende da hora quando vai dormir, o sono não vem. A pessoa diz, quando o sono não vem, o que é que eu faço? Naquele momento ali da crise, não há muito o que fazer, ou seja, era o cuidado que tinha que ser feito anterior. E aí, respondendo diretamente, concluindo, uma série de cuidados, a gente reconhecer o nosso ritmo. Então, a gente tem pensamentos, a gente tem a forma como a gente se alimenta, a gente tem a forma como a gente se conduz, como a gente não agride os nossos olhos com a luz excessiva, como que a gente tem a nossa alimentação química, ou seja, é todo um protocolo que se tem. E por tudo isso que foi alçada a condição de tratamento ouro. Isso aí, obrigado, Anderson. Vou chamar agora mais uma vez o Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, para fazer a sua pergunta. Franklin. Anderson, estou aqui com uma dúvida em relação ao café, eu queria retomar esse ponto. Pelo menos aqui na TVO, eu não sei como são meus colegas aí nos outros estados, mas o que não falta numa redação de jornalismo sempre é a cafeteira, é a jarra cheia, e a gente que é jornalista muitas vezes acaba tomando café aí várias vezes durante o dia. Eu queria saber, Anderson, até que ponto o café interfere no sono e se tem uma quantidade que seria o mais ideal, e se também tem um limite aí de horário para tomar café. Eu confesso a você que 1 hora antes do programa entrar no ar, eu tomei. E já ouvi falar uma vez, não sei se é certo, você pode me confirmar essa informação, se o ideal seria tomar café só até as 5 da tarde. Maravilha, Frank. Excelente pergunta. Aí aquela ideia assim, para quem não tem insônia, não tem problema o café, embora o café vá dar alteração no sono. Se a gente colocar os eletrodos, vai dar alteração nas ondas cerebrais, o que não significa que a pessoa vai ficar privada de sono. E aí eu sempre digo, se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico no joelho, ela pode subir degrau de escada e não vai sentir nenhuma dor. Para quem tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho já machuca, já dói. Então, ou seja, para quem tem insônia, a cafeína está completamente abolida por um dado específico, um dado de realidade, que é a molécula da cafeína, ela é semelhante à molécula da adenosina. A gente vai lembrar lá os nossos estudos lá de 2º grau, né? A gente tem um ATP, que é a adenosina trifosfato, que nos dá energia, que faz a gente movimentar. Quando a gente movimenta, né, o nosso coração está batendo, né, sístole de ácido, todo o nosso corpo está funcionando. Então, a gente está gastando energia, estamos transformando um ATP em ADP, perdendo um fósforo. É a adenosina, é essa substância que o nosso núcleo supraquiasmático mensura e ele gera créditos de sono. Por esse movimento aí que o Franklin fez, ele tem mais 10 minutos. Aí você foi lá, escreveu no jornal em mais 10 minutos, aí foi mexer, ou seja, a gente vai acumulando créditos de sono e aí vai dar ali até acumular 5, 6, 7, 8 horas. O que é que a cafeína faz? Ela engana o organismo, ela ocupa os receptores da adenosina no nosso núcleo supraquiasmático e sinaliza para o nosso cérebro que já tem adenosina suficiente. Só que diferente da adenosina que ela é para o repouso, ela é um neuroestimulante. Então, cafeína com nicotina, né, são neuroestimulantes. Então, estou neuroestimulando um cérebro, um órgão, que eu quero que ele entre em repouso. Então, não vai atingir a hipnagogia, né, que é a mudança da vigília acordado para dormir. Então, o café ele é um neuroestimulante. Por que a gente toma, né? Porque a gente quer um pouco daquele up, né, cognitivo. Vou tomar um café para despertar, né? A gente é o país do café. Então, diretamente a cafeína interfere sim, embora tenha as pessoas que metabolizam muito fácil a cafeína por predisposição genética, né, na parte do fígado, ela degrada rapidamente a cafeína, mas tem um grupo nem tanto que pode levar ali 10, 14 horas para poder
processar a meia-vida da cafeína, ou seja, até ela chegar numa metade da dose dela. Então, uma pessoa que tomou um café às 8 da manhã, uma meia-vida aí de 8 horas, significa que quando der 8 da manhã, né, 4 da tarde, ainda tem metade da dose do café. Então, vai precisar de mais 8 horas, ou seja, 4 da manhã, para poder recuperar. E aí, em termos práticos, né, porque nosso tempo aqui é conciso, a cafeína, eu costumo dizer que ela é como se fosse a falsária, né? Tipo uma estelionatária, digamos que assim, que se passa pelaquela princípio ativo. Então, a cafeína, ela está suspensa para quem tem insônia. Para quem não tem insônia, pode tomar, mas com a ressalva, né? Que ela é um neuroestimulante. Então, a gente toma na medida que a gente quer aquele efeito do estimular. Agora, assim, concluindo, Frank, tem alimentos, se a gente quer energia, né, vigor cognitivo, alimentos que vai dar o mesmo vigor cognitivo da cafeína. Então, mas a gente é o pai do café, a gente gosta do café. Então, o café, por esse motivo científico, ele ocupa os receptores da adenosina e engana o cérebro. Respondendo ao Franklin, eu mesmo sou movido a café. Agora mesmo na Black Friday, aproveitei para comprar lotes de café. Felizmente não afeta meu sono. Maravilha. Gente, vamos a um rápido intervalo. O Giro Nordeste volta em instantes com a participação de Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico e especialista em saúde do sono. Até já. Apresenta 23º Festival de Música Educadora FM. Uma voz que atravessa gerações vai estremecer a concha acústica de Salvador. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Simone chega com um show exclusivo daqueles inesquecíveis. Garanta já o seu ingresso no Simpla ou bilheterias do Teatro Castro Alves. Corra, porque esgota rapidamente. Então onde quer que você vá, venha viver essa noite histórica, a celebração dos vencedores do 23º Festival de Música Educadora FM. Domingo, 7 de dezembro, às 7h. TVE 40 anos, sua TV pública, sempre junto com você. Apoio. Mais energia para o seu dia. Neoenergia Coelba, mais por você. E Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Olha a Neoenergia acordando logo cedo com você. É como uma amiga, sabe? Ela tá com você naqueles momentos mais gostosos do dia. Às vezes a gente nem percebe, mas ela tá lá. Empresa amiga é assim. É por isso que a Neoenergia investe tanto em inovação, tecnologia, sustentabilidade. Porque ela tem um compromisso: fazer sempre mais por você. Na hora do almoço, também é seu momento de se informar, ouvir uma boa música. Eu vi a bomba na areia. E ficar por dentro do que acontece em nossas cidades. Vem com a gente mergulhar na riqueza cultural do nosso estado. Aqui, você é o protagonista. TVE Revista, de segunda a sexta, ao meio-dia. Estamos de volta com o Giro Nordeste, recebendo hoje o Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico e especialista em saúde do sono. E vamos à participação do público que nos acompanha. A Joselita Boaventura enviou a seguinte pergunta. Olha só, uma pessoa que dorme e tem facilidade de dormir, chegando a ficar sonolento com o corpo chamando para dormir, também é um distúrbio do sono? Maravilha, excelente pergunta. Ou seja, é um problema não dormir ou dormir pouco e igualmente é um problema dormir demais, né? Tem um nome específico que é a hiperssonia. Então, dormir demais também, ela já está ali, né, catalogado como um dos transtornos do sono. Porque a ideia, nascer o sol, né? O dia já vem raiando, meu bem, né? Então, ou seja, nascer o sol é a atividade, é a prontidão para a ação. É justamente organicamente a gente ter o pico de cortisol, a queda da melatonina para a gente poder agir, ou seja, agir sobre o mundo, né? Como que essa pessoa se movimenta no xadrez da vida, é para a ação. Então, é incompatível com a sonolência que vai dar baixa de atenção, né? A gente precisa estar com a atenção plena. Então, dormir demais é um transtorno.
Agora, voltando a falar sobre a insônia, existe alguma idade em que a insônia é mais prevalente? Existe algum motivo para isso? Tem geralmente aquela dinâmica, né? O idoso, ele vai chegando, como a gente fala no popular, né? Chegando um pouco para a idade, e assim como a pele já não é mais a mesma, né? A massa muscular já não é mais a mesma, nada já é mais o mesmo, né? Ou seja, com sono também não é diferente. Então, existe também assim, uma queda na produção endógena da melatonina, que é justamente esse neurohormônio que vai, digamos, sinalizar para o organismo que é o momento de dormir, o que não significa que ele tem que tomar a cápsula, né? Sim. Ou seja, é fazer estratégia para que esse organismo produza a melatonina, como no homem vai ter a queda da testosterona. Então, não é por isso que ele vai ingerir testosterona, ele vai ativar comportamentos, né? Exercício físico e diversas outras atividades para estimular que esse organismo produza a testosterona natural. Então, assim, no idoso, sim, ele tem essa prevalência. Mulheres gestantes, né, no depois do parto, porque ela fica ali no ciclo ali, acaba sendo o som da criança, né? Ela dorme quando a criança permite, né? Então tem a questão da amamentação, então tem todas fases dali da vida que acaba ali colidindo com o ritmo próprio. Mas o idoso, ele é mais assim, acometido a essa fragilidade. Então, aquele idoso que, por exemplo, acorda mais cedo, que vai varrer a calçada, que está tendo dificuldade, que para muita gente parece sinal de produtividade, pode estar acontecendo, pode ser um indicativo de algum problema? Aí o que a gente vai ver? A gente tem que ter também uma visão para não gerar uma patologia em tudo, né? Ou seja, qual o crivo? Eu estou dormindo, eu estou me sentindo bem, acordo revigorado, acordo com a sensação de que não está faltando nada. Então, aquele idoso, aquela ideia, como se alimentar, né? A pessoa se alimenta, não, para mim já estou satisfeito. Então, eu já, digamos, antes eu me alimentava um pouco mais, ou seja, quando a gente entender que aquilo é suficiente, aquela ideia, o bom senso é a medida de todas as coisas, né? Aí, de repente, tem que ver, aquele idoso, será que ele está no início de uma depressão e aí está interferindo no sono dele? Então, aquele idoso está sentindo falta, síndrome do ninho vazio, os filhos casaram, foram embora, ele está morando sozinho. Ou seja, várias questões que tem psíquicas, emocionais. Ou então aquele idoso se aposentou e ele está sentindo falta daquela função importante que ele ocupava de uma função social, que agora ele tem aquela sensação de utilidade social. Então, um dos outros. Mas não, tem idosos que falam, não, acordei, já estou bem, fui lavar minha calçada, ou seja, fui levar o cachorro para passear, fui cuidar das minhas plantas, e ele está tranquilo, ele tem uma rotina satisfeita ali, não tem nenhum problema, porque ele diminuiu da necessidade de dormir, como ele também diminuiu a necessidade de várias outras coisas. Então, faz parte do ciclo da vida, né? A questão ali cai bem da questão do ciclo da vida que ele está. Tá certo, obrigado mais uma vez. Vamos a mais uma participação do Marcelo Albuquerque, da TVE Alagoas. Marcelo, contigo. Eu queria saber de você qual a relação que você faz e que há com a ansiedade, o sono, a qualidade do sono com a ansiedade. Que forma a ansiedade, o sono mal construído, ele pode gerar um problema de ansiedade e, ao mesmo tempo, a ansiedade também pode ser responsável pela qualidade baixa do sono? Marcelo, perfeito, a abordagem perfeita é justamente isso, aquela ideia, a gente não sabe onde começa um, onde termina outro. Lembrando que a ansiedade não é o que a gente fala no senso comum, né? Tal pessoa está ansiosa, tal pessoa, estou ansioso para que isso aconteça. Não, isso é o uso do senso comum. Então, a palavra ansiedade se popularizou, que ela perdeu o tom, que ela, de fato, é um diagnóstico, né, clínico-científico. Então, a gente tem a TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado, com um CID próprio, né? Uma tratativa específica. Então, a ansiedade é esse cérebro que ele percebe os estímulos muito mais agressivos do que de fato é. Então, ele hiperdimensiona possíveis ameaças. Então, é uma possível ameaça. Então, se tem uma ameaça, eu tenho que ficar muito atento a essa ameaça, que eu tenho que tomar duas posturas. Isso tudo a nível infraconsciente, né? Não é que isso é, digamos, como diz o popular, de caso pensado. Nosso cérebro raciocina. Se tem uma ameaça, eu tenho que entender duas formas. Se essa ameaça for menor que eu vou lutar com essa ameaça e vou vencê-la. Se essa ameaça for maior que eu vou fugir. Então, a gente ativa o sistema luta ou fuga. Ou, de repente, tem alguns outros padrões genéticos que eu não faço nada, porque eu preciso mimetizar, né? A gente vê até quando a gente vai fazer os estudos na parte ambiental, né? Outras espécies, diante de um perigo, algumas espécies caem no chão e ficam paradas, para se mimetizar ali que está doente, se confundiu com a paisagem. Então, algumas pessoas vão entender e aí vai entrar naquele fluxo e para tanto lutar, quanto para fugir, quanto para imitar que eu estou parado, eu não posso dormir. Então, esse cérebro, ele ativa o hiperalerta e toda essa área cerebral, né, a parte de amígdalas, ela é incompatível com o nosso núcleo supraquiasmático para entrar em sono e repousar.
Então, ou seja, são áreas cerebrais que se tem que acabam uma sendo incompatível com outra. Porque na evolução do nosso cérebro, áreas foram se desenvolvendo e foi se amontoando entre outras. A gente tem todo estudo de como esse cérebro ao longo da espécie humana foi se desenvolvendo. Então, tudo funciona muito bem, mas tem áreas que são conflitantes com outras. Então, concluindo e devolvendo, aqui para a ansiedade, ela por si só é uma patologia. Então, ela vai colocar em hiperalerta. Então, a situação que vai acontecer, a pessoa já está ali naquela situação que é chamada ansiedade antecipatória. Ela antecipa possíveis riscos, possíveis problemas e coisas positivas também. Às vezes a pessoa, poxa, vai sair o resultado, vamos supor, né, de um concurso que eu passei, é um concurso que é importante para mim, a pessoa está tão ansiosa que ela acaba, o filho vai nascer, ou então coisas positivas, né? Não só negativas, a ansiedade não está só ligada a coisas negativas. E também os transtornos que a vida nos traz, né? Então, coisas que se tem, uma familiar que está internada, aquela preocupação, que é diferente de preocupações pontuais. Então, a ansiedade, ela é uma doença por si só, tem um sítio específico e ela, sim, ela é incompatível com o sono. Tá certo. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Vamos falar novamente com o Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, Maranhão. O Anderson, parece que a gente tem um problema bem complicado, é que nas últimas décadas as drogas, me parece que são as drogas Z, elas evoluíram de tal forma, né, diminuindo até danos colaterais, né, que aí isso pode também virar um problema, você não acha? Quer dizer, de certa forma, tem droga que é muito boa no sentido de resultado. Então, você está sem dormir, você toma lá o Rivotril e você dorme. Então, e aí existe uma dificuldade com a questão da dependência, da tolerância. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Marcos, excelente. Marcos, preciso. Sua pergunta é excelente, porque a gente tem, principalmente advindo aí do pânico que a gente viveu, né, do caos social, digamos que assim, advindo da pandemia, que foi uma questão aí global. E a gente tem pessoas que entraram nessa dinâmica da dependência química que até hoje não se recuperaram. Os casos que eu pego são pessoas que estão utilizando medicamento há 5, 10 anos e piorou muito mais, né, na pandemia, e outros passaram a fazer uso naquele momento e se perderam. Então, a gente tem uma automedicação, uma medicalização exacerbada na sociedade. Então, a gente tem até o conceito do autor Bill Shohan, que é a sociedade do cansaço. E eu costumo dizer que a gente tem a sociedade da medicação, né? Aquela da sociedade tarja preta, né? Onde tudo ali está aquele medicamento. Então, assim, qual é a reflexão, né? A gente vai trazer uma reflexão. Ninguém nasceu necessariamente dependendo de medicamento tarja preta para se dormir. Então, é uma reflexão que a gente traz. Eu costumo dizer, cuidado com não mexer muito com a sua química cerebral, porque você não sabe quais são nós não sabemos quais são as nossas predisposições genéticas herdadas de pais, avós, bisavós, tataravós, que ao mexer naquela química ali pode desencadear, ativar genes, e a gente não sabe quais são nossas predisposições. Tem diversos casos de pessoas que fizeram diversas experiências com algo que vai envolver química cerebral, que desencadearam ali reações psicossomáticas e psicodélicas das mais diversas e que tem um caráter até irreversível. Então, o que é que eu costumo dizer? O medicamento ele é bom, ele é útil, ele é necessário quando ele é bem diagnosticado, aplicado para o caso ali, claro, mas ele passa a ser danoso se não tem um diagnóstico claro ali, se é algo de automedicação ou uma prescrição não feita ali com um diagnóstico. E é aquela ideia, né? A pessoa que não tem hipertensão e de repente ela começa a tomar medicamento de hipertensão, será que isso vai ser saudável? Uma pessoa que não tem diabetes, ela resolve se aplicar insulina, será que isso vai ser saudável? Então, às vezes a pessoa está tomando um medicamento ali de uma psicose onde ela não tem psicose. Às vezes ela está tomando um medicamento que foi de uma tia, tem uma caixa aqui que eu não estou utilizando mais, tome aí, estou aqui parado. Ou seja, todo mundo tem na família um pai, um tio, um amigo, um irmão que tem um medicamento que não está utilizando e passa a utilizar. Conclusão, tão perigoso é você utilizar drogas ilícitas das mais diversas, que a gente já sabe muito bem, como os princípios ativos dos laboratórios. Tanto, né, que a gente tem todo um lobby da indústria farmacêutica aí e os critérios que tem. Então, não mexa com a química cerebral. Gera dependência e aquela ideia. Depois a pessoa não está tomando medicamento para dormir, ela está tomando um medicamento porque, se tomar, não dorme. Só que ela continua não dormindo, porque está de olhos fechados e ali parado, né, a atonia muscular, não significa que ela esteja dormindo, ela está sedada. E sedação não é sono. Perigo. Bom, falar novamente com o Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Anderson, quem está assistindo a gente trabalha em horários que naturalmente prejudicam o sono, como por exemplo quem dá plantão à noite, passa ali 12 horas um plantão noturno e às vezes só tira 3 horas de descanso ou 1 hora de descanso, né? Varia de hospital para hospital.
Quem trabalha muito cedo, por exemplo, também, como ajudar essas pessoas a ter um sono bom, mesmo que horários que dificultam muito isso? Franklin, maravilha, assim, aquela ideia, né? Vai fazer como, né? Se a gente tem parte da sociedade que, de fato, precisa fazer, né, isso funcionar. Então, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, né? As pessoas do aeroporto e diversas outras funções, né? A cidade não para, né? Ou seja, precisa se movimentar. Só que a nossa espécie humana, o que nos conferiu a sobrevivência, chegar aqui, o que nos trouxe até aqui enquanto espécie, é muito claro, é que de dia estamos em atividade e à noite dormimos. Então já começamos contrariando, né, aquilo que nos trouxe até aqui. Claro que os efeitos agressivos fisiológicos vai se dar de fato, tanto que as pessoas que dormem à noite têm uma compensação no trabalho, né? Tem aquela ideia, trabalham uma noite, aí folga 2, 3 dias, tem uma compensação, dependendo da escala de cada um, de como é a atividade profissional. O que é que a gente faz se é uma realidade da qual eu não posso mudar, minha profissão é essa e eu vou ter que me valer com os recursos que eu tenho? A gente cria um simulacro, né? A gente vai criar um simulacro, né? Vai simular uma noite. Então as pessoas vão... Às vezes tem uns óculos de proteção que vai proteger da luz solar, vai chegar num ambiente que vai controlar a temperatura, para simular uma temperatura um pouco mais fria, simulando a noite, vai botar cortinas para evitar entrar a luz do dia, vai criar um ambiente mais silencioso, vai tentar, aquela ideia, recriar o ambiente, né? Aquela ideia, o ambiente que é o ambiente da noite, né? A gente vê que na noite começa a diminuir aquele barulho, todo mundo começa... Então a gente vai tentar criar isso. E se dorme, ou seja, aquela ideia, né? Não se tem muito o que fazer se aquela é a atividade da profissão da pessoa. Mas a gente não pode trabalhar com auto-engano, né? A conta sempre vem. Então a conta sempre vem porque o nosso cérebro não foi produzido para ficar acordado durante a noite e nem fazer inversão. Então a conta sempre vem. Então o que é que vai se fazer? É tomar as medidas de precaução, né? E se prevenir. E aquela ideia, né? Isso tem um limite, né? Até quando eu vou durar? Entendeu que a atividade laboral vai levar 25 anos até a aposentadoria formal. O cérebro humano não vai suportar 25 anos de privação de sono, de inversão de ciclo. Aí a conta vem como? Às vezes com uma doença que vai dar uma incapacitação na pessoa. Aquilo que eu falei inicialmente aqui na nossa entrevista é um AVC que vem incapacitou de um movimento, que ela vai ser afastada do trabalho pelo AVC, que ela não viu, que ela levou 10 anos construindo essa fragilidade cardiovascular. Vai vir por um Alzheimer, onde era para ter uma velhice, uma idade, né, a melhor idade, de forma saudável, desenvolver um gene Alzheimer. Então, ou seja, com o sono não se brinca, não existe saúde sem saúde do sono, a gente vai se proteger, né, porque, enfim, é a atividade laboral, da onde a pessoa tira o sustento, mas é uma atividade de risco, né? Além do risco que a pessoa já está fazendo, a condição em que a pessoa se encontra. Quem puder criar uma outra alternativa é recomendado. E o Giro Nordeste de hoje fica por aqui. Agradeço a todos os jornalistas participantes, o Marcelo Albuquerque, da TV Alagoas, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e o Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Agradeço especialmente a presença do nosso convidado, o neuropsicólogo clínico, especialista em saúde do sono, Anderson Pereira. Anderson, muito obrigado. Maravilha, agradeço a todos os presentes. No Instagram, andersonpereira.neuro. As perguntas que não foram respondidas aqui podem me mandar por direct, que eu responderei. andersonpereira.neuro no Instagram. A conversa segue por lá. Seguimos. Tá certo. Obrigado para você, também para você que nos acompanha. Está sempre aqui conosco. O Giro Nordeste volta na semana que vem. Até lá.